Livre-arbítrio, uma deidade soberana. Eu vou mostrar aqui para vocês em alguns pontos, tópicos, como que o livre-arbítrio se tornou quase que um ídolo, um deus, uma abstração pela qual o próprio Deus precisa se submeter a ela, se conformar a ela, né? E não só a humanidade. E isso, infelizmente, vai incomodar alguns, porque é o que nós notamos, lamentavelmente, quando esse assunto é tratado. Mas, apesar aí da ironia que irei usar para apresentar esses pontos, gostaria muito que você, que porventura está sendo subjugado por esse Deus, observasse bem como o seu sistema teológico tem tratado esse assunto. Então observe aqui esses pontos. Primeiro, o livre-arbítrio, ele é uma entidade ecumênica. Sim, esse falso Deus, essa abstração, esse conceito, ele é o ponto que une todas as religiões. Observe o seguinte, no arraial protestante há uma diversidade muito grande de conceitos teológicos, mas o conceito de livre-arbítrio é compartilhado por arminianos, semi-pelagianos, wesleyanos, católicos, seitas como Testemunho de Jeová, mormons, adventistas e outras religiões, mesmo fora do arraial cristão evangélico. Então, em primeiro lugar, notamos que o livre-arbítrio é um ponto unificador entre todos esses segmentos. Todos eles precisam do livre-arbítrio para explicar alguma coisa. É ou não é a verdade isso? Segundo o tópico que torna o livre-arbítrio, né, uma entidade ou um falso Deus, é que ele que regula a justiça. Nós notamos que em alguns apologistas, sobretudo aqueles que são contra a fé reformada, eles trabalham na ideia de que se o homem não tivesse livre-arbítrio, seria injustiça da parte de Deus decretar ou fazer algo. Assim nós notamos que essa divindade, essa deidade, ela também regula a justiça. Não é tanto Deus que é justo por tudo que faz, e assim não deveria nem ser questionado. Mas esse Deus, ele também é examinado, escrutinado à luz do livre-arbítrio, porque senão ele vai ser taxado de arbitrário, de fazer acepção de pessoas e coisas do tipo. Então, este é o segundo tópico que torna o livre-arbítrio um Deus soberano, um conceito de abstração soberana, intocável, né, que todos devem submeter a ele. Terceiro ponto que eu trago aqui para vocês é que o livre-arbítrio também, ele é o único que possibilita o amor ser usufruído livremente e verdadeiramente. Então, observe que a Bíblia lá diz, o livre-arbítrio é amor. Deus é amor, né? Mas o que defende esse Deus, ele chega a dizer que sem o livre-arbítrio não haverá um relacionamento real e sincero. Então, quando a Bíblia diz lá que Deus é amor, talvez há algum equívoco ou precisa ter alguma interpretação. Porque, na verdade, ninguém vai conseguir amar se não tiver livre-arbítrio. Aliás, que nem liberdade tem se não tiver livre-arbítrio. É isso que trabalham, né? Mais um aspecto aí do Deus, da deidade chamada livre-arbítrio. Quarto tópico é que o livre-arbítrio é o único Deus que explica o mal. Você nota que eles possuem a capacidade de usar o livre-arbítrio para dizer que um mal ou algo aconteceu de ruim por causa do livre-arbítrio. Portanto, o livre-arbítrio é uma deidade que também explica a presença
das coisas ruins no mundo. Não é o pecado, não é a questão do homem estar escravo do pecado. Até porque se o homem tem livre-arbítrio, ele não vai estar escravo de nada, é claro que não. Então, o que explica, tanto que eu vi aqui recentemente um apologista, que tenho muita consideração por ele, mas dar a explicação do porquê um estuprador violenta uma criança, porque Deus respeita o livre-arbítrio do estuprador. Olhe só onde chegamos. Então, o livre-arbítrio, ele explica o mal. Quinto tópico dessa deidade, né? Ou quinto atributo dessa divindade aí, desses que eu mencionei no começo aqui, que tem uma aliança, né? Por causa do livre-arbítrio. Então, o quinto é o seguinte: o livre-arbítrio, ele é mais poderoso do que o Deus Todo-Poderoso. Eu vi um apologista muito conhecido, um teólogo muito conhecido, arminiano, dizer que Deus, observe só, Deus soberanamente se autolimita para que as pessoas tenham, né, uma liberdade das suas escolhas. Então é o seguinte: se Deus não se autolimitar como soberano e abrir mão disso, o livre-arbítrio vai ser o juízo pela qual nós vamos dizer que ele não tem um relacionamento sincero com as pessoas. Então nós notamos que o livre-arbítrio é soberano sobre o Deus soberano. Absurdo. Claro, auto-excludente, mas é isso que eles estão dizendo. O livre-arbítrio regula o Deus soberano, porque senão ele não poderia ser justo ou ter outros atributos exercendo a sua soberania. No entanto, o livre-arbítrio é intocável. Ele é soberano e aí deixa Deus com os seus problemas, né? Sexto ponto, ou sexto atributo dessa divindade. Ele é um Deus imortal, né? Embora, assim, é possível ter algo nas concepções teológicas de que ele tenha sido prejudicado com a depravação total, que segundo os arminianos, talvez o próprio Armínio mesmo acreditava na depravação total, mas os arminianos hoje faz de conta que acreditam. Por quê? Porque eles deram um jeito de que, já que a depravação total e qualquer leitura bíblica vai levar à conclusão de que por causa da depravação total não tem livre arbítrio, afinal de contas, quem é escravo do pecado não pode ser livre e muito menos ter um arbítrio puro, santo e correto. Então o que eles fazem para ressuscitar esse Deus que em tese teria sido ferido de morte com a depravação total? Eles enviam a graça preveniente, universal para todos, basicamente, e com isso o livre-arbítrio está recuperado para todos, né? Sem exceção e sem distinção. Não existe na prática depravação total. O que existe é a garantia do livre-arbítrio, tá? Não é a garantia da doutrina bíblica da depravação total, é a garantia do livre-arbítrio. Ele saiu das cinzas da depravação total como a fênix e o livre-arbítrio, como um Deus, vive novamente no coração da humanidade. Por último, eu quero colocar aqui que o livre-arbítrio ele tem um outro atributo. Ele é o pai da fé. Segundo os defensores desse Deus, ninguém pode ter fé se ele não for livre. E a fé é um exercício da liberdade, do livre-arbítrio da pessoa. Então, ele ouve o evangelho e se ele quiser, no exercício desse Deus, o livre-arbítrio, ele vai ter fé. Portanto, o livre-arbítrio é o que potencializa, não é o Espírito Santo, não é a pregação da palavra, nada. É o livre-arbítrio que potencializa a fé no Evangelho. Daí, podemos dizer também que o livre-arbítrio é o pai da fé. Então, esses são os pontos que tornam o livre-arbítrio uma deidade pagã na mente de muitas pessoas. Eu espero que com essa reflexão, como eu já disse, apesar de irônica, possa levar você a refletir melhor o tipo de Deus que está sendo temido nos debates teológicos. Quem realmente é que está sendo temido, né? O que nós vemos é pessoas fazerem acusações contra as percepções dos reformados ou monergistas ou calvinistas sobre Deus, mas eles abandonam completamente tudo aquilo que a Bíblia diz sobre as ações de Deus
para defenderem de forma muito lúcida e clara para todos que o livre-arbítrio é como que a arca da aliança, não pode ser tocado. Você pode dizer que Deus não seria amoroso, você pode dizer que Deus não seria soberano, você pode dizer, mas você não pode tocar no livre-arbítrio. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que não estão percebendo que Ele e Deus, apenas Deus, é o único soberano da nossa teologia, dos nossos pensamentos, do universo, e que o Senhor liberte as pessoas que estão escravizadas a essa falsa deidade que é o livre-arbítrio. Deus te abençoe.